Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à sequência de nossas aulas de filosofia. Hoje nós estamos nos aproximando do final desse capítulo em que a gente está trabalhando um pouco a dimensão de antropologia filosófica. Eis o nosso tema de hoje, compreendendo o conceito de pessoa. Na sequência, eu tenho essa imagem para vocês. Essa imagem ela busca justamente ilustrar a temática da antropologia filosófica, que é o assunto em que nós vamos nos aproximar hoje. Então, o significado em si do termo antropologia filosófica, nós vamos pegar a palavrinha cujo radical é antropo, que memora justamente a ideia de homem, e logia, do logos, razão. Então, no sentido muito prático, quando nós traduzimos para nossa língua vernácula a palavra antropologia, nós podemos compreender como o estudo do ser humano no seu aspecto mais amplo. Então, essa imagem ela vem justamente trazer isso para a gente, essa relação do homem, do ser humano, com o mundo que ele permeia. No slide seguinte, esse rapazinho certamente já conhecido, Sócrates, tem duas perguntas para a gente. Você tem uma opinião formada sobre o que é ser humano? Você que está vendo essa aula, você tem essa opinião formada? E uma segunda pergunta, é possível estudar o ser humano? Perceba que são dois temas ao mesmo tempo simples, mas complexos. Porque, veja, ser humano, nós temos pressupostos éticos, morais, culturais, sociais, econômicos, trabalho, enfim, muitas dimensões que envolvem esse ser humano. Aí vem a segunda pergunta, se é possível estudar esse ser humano. Então perceba que quando eu penso o ser humano como um todo, tudo isso que engloba esse ser humano, então muito provavelmente sim, é possível nós termos esse estudo do ser humano. Agora a primeira pergunta ela é muito pessoal e eu vou deixar contigo a missão de fazer essa resolução. Na sequência, essa imagem ela parece meio estranha, não é? Aí vem a pergunta, essa imagem ela te causa alguma surpresa ou algum espanto? Ela, na fonte que peguei, eu estou citando a fonte por aqui, é um princípio de um estudo acerca de um jogo genético, em que se está misturando, digamos assim, a dimensão de humano com a dimensão animal. Então perceba que para nós causa um espanto realmente, causa uma surpresa. Os filósofos eles vão usar o termo pessoa, nós estamos entrando aqui na temática pessoa, para significar que os seres humanos já se distinguem entre os animais. Então, a primeira coisa que é importante para a gente. Aqui eu estou trazendo primeiro o conceito de indivíduo. Estou dizendo, olha, o indivíduo é todo membro de uma espécie animal, mineral, vegetal. Nesse primeiro raciocínio, o ser humano ele é um indivíduo. Então, olha só, essas imagens, elas são justamente imagens de indivíduos. Então, o gato, a galinha, a cabra, o homem, a mulher, todos nós podemos compreender como indivíduos. Isso no primeiro momento. Porém, quando a gente vai na sequência, eu já coloco essa imagem de pessoas humanas de diversas etnias, e eu trago para a gente uma citação que está lá no nosso livro, que menciona que cada indivíduo humano tem um modo único de ser, dando coloração própria aos condicionamentos físicos, biológicos e sociais do seu grupo. Ora, quando eu penso em condicionamentos físicos, eu estou me referindo às características físicas de cada um. Biológica, da mesma forma, sociais, refere-se a questões étnicas, culturais e etc. Mas o ser humano, o autor do nosso livro de filosofia, que é aqui o Filho, o Juvenal Savian Filho, ele coloca essa palavrinha, coloração, para a gente. Tanto que essas informações, ó, tu vai poder conferir com mais propriedade lá na página 239. Então nós temos esse ser humano que vai dando corpo, vai dando razão, vai dando características pessoais ao ser humano. Santo Agostinho, essa imagem aqui, Agostinho era um filósofo medieval, um filósofo, um bispo, um padre, um pensador que colaborou muito com o pensamento medieval. E Agostinho diz assim, olha, as plantas e animais, elas vivem e sentem, mas a pessoa humana existe, vive, sente, pensa e escolhe refletidamente. Essa premissa do escolher refletidamente, ela é para nós crucial nessa nossa premissa. Galera, eu vou parar aqui para não se estender tanto e volto daqui a pouco com a sequência do outro vídeo.